Olá, boa noite. E para quem nos assiste no YouTube, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus. E eu me chamo Débora. Na aula de hoje vamos estudar sobre pagamento e aqueles que devem pagar. Bom, são as regras regulamentadoras das relações patrimoniais entre um credor e um devedor, a quem incumbir o dever de cumprir, espontâneo ou coativamente, uma prestação de dar, fazer ou não fazer. E essas regras estão dispostas no artigo 304 ao 312 do nosso Código Civil. O artigo 304 diz que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. O artigo cita que qualquer interessado poderá pagar. É o chamado terceiro não interessado. E se caso o devedor queira impedir que um terceiro pague sua dívida, deve-se antecipar e pagar logo ao credor. Um bom exemplo é o pai que tem conhecimento da dívida do seu filho e, para ajudá-lo, acaba pagando, assim tornando a dívida extinta. O artigo 305 nos diz que o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. O artigo quer dizer que o terceiro não interessado, ou seja, aquele que não tem interesse jurídico, pode pagar de duas maneiras, em nome próprio ou em nome do devedor. Quando o terceiro não interessado pagar em nome do devedor, há liberação total da obrigação e não há direito por parte do terceiro a reembolso. Quando pagar em nome próprio, ficará consignado, marcado que foi ele quem pagou e terá direito a reembolso. Um exemplo é que João deveu R$8.000 para Pedro, mas ainda não venceu sua dívida. João pede a Maria para ajudá-lo a pagar esse déficit, com receio da cobrança atingir seu patrimônio. Sendo assim, Maria paga a dívida de João para Pedro e extingue a obrigação de João para com Pedro. No artigo 306, diz que o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios de elidir a ação. No caso da dívida não ter vencido, o pagamento ser feito antecipadamente por terceiro e o devedor ter como pagá-la, o devedor não é obrigado a reembolsar aquele que pagou. O artigo 307 nos diz que só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele constituiu. Parágrafo único. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor, que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse direito de aliená-la. O artigo quer dizer que, pela particularidade de coisa ser consumível e não ter como credor devolver, a dívida é extinta, acaba. Só vai ter eficiência o pagamento que implicar em transferência de propriedade, quando quem transferir tiver poderes para alienar. No artigo 308, fala que o pagamento deve ser feito ao credor, ou a quem o direito o represente, sob pena de só valer depois dele ser ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. O artigo 308 trata do credor ou representante do credor. O credor é chamado também acipiens, quem aceita. Pode ser também por uma representação legal, por força da lei, ou confessional, por força de uma convenção, um contrato de mandato. O artigo 309 diz que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. O artigo quer dizer que credor putativo é aquele que parece ser credor, mas não é, e o pagamento para tal é eficaz. Nessa situação, com o pagamento, a relação é extinta e o devedor liberado. O artigo 310 diz que não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar,
Se o devedor não provar que venceu o benefício dele, efetivamente reverteu. Se o credor é incapaz, o pagamento deve ser feito ao seu representante legal. Se o devedor não sabia da incapacidade, o pagamento tem eficácia. Mas se ele souber que o credor é incapaz, ou seja, se o pagamento é feito cientemente ao credor incapaz, o pagamento é considerado ineficaz, e não ser o que o devedor prove que o pagamento foi revertido em benefício do credor. O artigo 311 nos diz que considera-se autorizado a receber o pagamento o portador de quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. O artigo 311 fala sobre a presunção relativa. Há a presunção absoluta, que é uma presunção legal e que não há espaço para a prova em contrário. As presunções relativas trazem prova em contrário. Paga-se para quem não é credor, mas as circunstâncias traziam uma aparência. O devedor que paga para o portador da quitação, paga bem. O artigo 312 diz que se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhes ressalvo o regresso contra o credor. O artigo fala sobre a penhora do crédito. Podemos classificar o crédito como bem jurídico e econômico, podendo ser penhorado, objeto de penhora. A penhora é constrição, uma limitação judicial. A penhora é a limitação do bem para garantir o pagamento do crédito. Obrigado por nos assistir e qualquer dúvida deixe nos comentários.